Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Muita alegria, começamos mais um programa do Crônicas da Bíblia. Vamos explorar mais essa etapa da história da igreja, vamos entender muito melhor esses primeiros desafios e esse abraço aos gentios, a todas as civilizações que agora eram convidadas a fazer parte deste novo povo eleito. Eu sou o professor Felipe, historiador e teólogo, e vou guiar você nessa viagem, nessa jornada ao longo da história da nossa Santa Mãe Igreja. Está começando mais um Crônicas da Bíblia. Como nós já havíamos falado em outros episódios, tem toda uma trajetória linda, maravilhosa, que quando nós olhamos para trás, nós percebemos esse trabalho de equipe maravilhoso entre Deus e a humanidade. O chamado de Abraão, toda a sua trajetória, toda a sua caminhada, subindo ali a região da Mesopotâmia, descendo, indo até o Egito, voltando, se estabelecendo em Canaã, começando uma nova civilização, criando uma nova identidade. Temos aí o tempo dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Posteriormente, temos a figura de Moisés, que é muito interessante que no livro do Êxodo, a forma como ele é registrado, temos ali essa liberdade do personagem que está entre Deus, a primeira classe sacerdotal deste povo monoteísta, esse personagem que vai falar com o faraó, que guia o povo, que começa, junto com o Senhor, essa construção dessa identidade, que recebe as leis, que oferece as leis escritas na pedra para que não possam ser apagadas, para que sejam ali base firme para toda aquela sociedade. Temos os tempos dos juízes, tempo da monarquia, vem a queda da monarquia, tempo de exílio, tempo de volta para a terra ali de Israel. Chegamos ao contexto do Novo Testamento, o Messias que chega em um tempo de dominação romana. E aí, esse Deus que se fez carne, habitou entre nós, começa a chamar os seus discípulos. Os milagres acontecem, ele ensina a rezar, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele cura as pessoas, ele devolve a visão, faz o surdo ouvir, ele devolve os movimentos da perna para muitos doentes, muitas pessoas que estavam ali nos seus leitos há muito tempo. Começa a operar esses milagres. Vem a morte, a ressurreição, e aí é como se ele passasse o bastão. Ele falasse para os seus alunos: olha, agora é com vocês. Estarei com vocês todos os dias. Então ele está conosco, ali na Eucaristia. Ele diz da vinda do Espírito Santo, esse protetor, esse que vai abrir a mente dos discípulos e dar a capacidade, a coragem necessária para, se necessário, dar a vida pelo Evangelho. E agora nós chegamos aos novos desafios. Essa igreja formada, essa doutrina formada, começa a ser partilhada com os outros judeus e, posteriormente, com aqueles que não esperavam o Messias. Aqueles que jamais poderiam imaginar que existe um Deus que se fez homem, que deu a vida pela humanidade, mas de uma forma ou de outra começam a ter contato com a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo começa a conquistar diversos corações. E aí que a história da igreja começa a mostrar os registros de diversos personagens muito importantes que fizeram toda a diferença na história da humanidade. E é aí que entramos com
Paulo de Tarso. Olha que interessante, mais uma vez, vemos este mapa e é interessante fazermos a observação. Quando lá atrás, quando nós começamos lá na primeira temporada, dos mapas que nós mais usávamos, né, era da região de Canaã, para falar ali sobre a divisão das tribos, para falar ali sobre o reino unificado, ora reino do norte, ora reino do sul. No finalzinho temos ali o registro da ocupação, da conquista pelos romanos, de todo, né, o Império Romano, que vai se expandir até também o território de Israel. Mas agora é um outro processo. Agora, dentro deste império, o cristianismo começa a se expandir. O mundo judeu, a cultura judaica, continua no seu mundo. E o cristianismo rompe esses limites. Começa a chegar em outros corações. Começa a chegar em outras cidades. Começa a chegar em todas as camadas da sociedade. Nós vimos, capítulos anteriores, o registro sobre Cornélio, o centurião romano, toda a sua casa, que eram tementes a Deus. Vimos ali, naquele local, o Pentecostes dos gentios. E agora é interessante que Paulo vai levar essa mensagem do Evangelho a diversos locais do Império, a diversas cidades, diversas regiões, cada uma com os seus costumes, cada uma com as suas tradições, com as suas heranças culturais, mas todos de coração aberto para a mensagem do Evangelho. E hoje em específico vamos falar sobre aquela partezinha ali da região da Grécia, perto de Corinto, onde teremos a cidade de Atenas. E é interessante que desde o nosso tempo de escola, nós aprendemos, né, que a Grécia vai ser o berço da democracia, o berço da civilização ocidental. Ali que nós temos, de forma muito poética, aprendemos na escola a importância, né, do voto, das escolhas, do patriotismo, enfim. Tudo isso que vem de lá, em modelos um pouco diferentes, né? Era uma democracia, mas não eram todos que opinavam, tinham determinadas coisas que você precisava passar, sofrer, provar o seu valor para então poder opinar. Mas nós conhecemos por filmes, por séries, pela arquitetura, né, toda aquela beleza da Grécia antiga, em específico ali, a cidade de Atenas. E é interessante que nesse local em que você tinha diversos cientistas, você tinha muitos filósofos, você tinha muitos, hoje traduzindo para as ciências atuais, você tinha muitos astrônomos, muitos médicos, muitos biólogos, químicos, estrategistas militares, você tinha diversos sábios ali e que tiveram contato com a cultura, a linha de pensamento do cristianismo. É interessante que agora a deusa Atena, essa figura aqui da senhora da estratégia, a senhora da guerra, né? Ela que vai inspirar os sábios, agora esta imagem aos poucos, ela começa a dar espaço para a vontade do Espírito. E é interessante, imagina o seguinte, Paulo, que vai chegar à cidade que já é conhecida pela sua genialidade, pela sua beleza, por diversos sábios que passaram por ali. Futuramente é do mundo grego que nós teremos diversos padres, né, se você ler aí a coleção da Patrística, os primeiros volumes ali, vão falar de homens que estudaram muito filosofia, passaram por diversas correntes filosóficas ali da região da Grécia, mas quando se encontram com a mensagem do Evangelho, se encantam, se entregam de coração. E é bonito, porque começam a ter esse discernimento
de saber usar o que é útil dentro de todas aquelas linhas da filosofia, eles enxergam como ferramentas que podem ser usadas para a pregação do Evangelho. Então, é como uma caixa de ferramentas. Se você tem um monte igual, não precisa, é só um peso ali. Você precisa de ferramentas diferentes para justificar aquela caixa. Você vai ter situações em que você vai precisar de ferramentas diferentes. E é interessante que é neste local, neste encontro, que Paulo vai apresentar o cristianismo para todas essas mentes brilhantes. Podemos dizer assim que foi o primeiro encontro entre a mensagem do Evangelho com provavelmente as mentes pensantes mais aguçadas, mais elevadas, mais disciplinadas e mais dedicadas ao estudo, cada um na sua área. Alguns dizem que é em Atenas que Paulo vai sofrer, vamos dizer assim, a sua primeira derrota. Pois eu vejo por outro ângulo. Nós tivemos ali, sim, bons frutos. Nós tivemos ali, sim, pessoas que entregaram o seu coração, mas existe o limite cultural. Olha só que interessante. Se você vir comigo, aqui, numa das passagens que eu acho muito interessante, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 33, diz assim: percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, isso é Paulo falando para eles, encontrei também o altar com esta inscrição: há um Deus desconhecido. O que adorais sem conhecer, eu vô-lo anuncio. Então é interessante que no meio de tantas divindades, no meio de tantas classes sacerdotais, no meio de tantas liturgias, hoje, quando você entra na igreja, você vê lá, quando a igreja, os paramentos, quando tudo obedece determinada cor, às vezes verde, às vezes roxo, às vezes vermelho, às vezes branco. E quando você olha na outra paróquia, está a mesma coisa. Existe um padrão. Agora imagina, naquele tempo, diversas vestes sacerdotais, diversos templos, diversas classes sacerdotais, diversos rituais. Cada um ali tem a sua vertente, cada Deus tem a sua classe sacerdotal, cada sacerdote exige um tipo de sacrifício, vai ter uma influência na sociedade. Cada Deus, como em exemplo aqui, Atena, vai ter um perfil de fiel, de adorador. Nós temos hoje, vamos mal comparando assim, temos as pessoas que falam assim: olha, eu sou devoto de São Francisco de Assis, porque você se identifica com o santo. Você observa a vida dele, você estuda a vida dele, você tem ele como exemplo, não é uma idolatria. Ou a pessoa, mas eu sou devoto de Santa Rita, de qualquer outro santo, Santo Estevão, São Bento. Por quê? Porque é uma forma de você se aproximar da igreja, é alguém que você se identifica, você tem como exemplo, você tem uma imagem, isso indica a sua proximidade, você trata como especial. E dentre tantos deuses, dentre tantos fiéis que rezavam, você tinha ali no meio daqueles monumentos, você tinha um dedicado a um Deus desconhecido. E é interessante que é nessa brecha, nessa oportunidade, que Paulo vai entender que existem corações abertos ali,
que as pessoas podem estar em caminhos errados, mas estão procurando. E é a oportunidade que ele tem de falar desse Deus desconhecido, que de fato é diferente das outras representações, diferente dos outros monumentos. E no próximo bloco nós vamos continuar com esse discurso muito interessante de Paulo aos atenienses e como ele vai apresentar esse Deus desconhecido. Então é o tempo de você tomar um cafezinho e voltar aqui para continuarmos a estudar juntos. Que Deus te abençoe. Até já já, hein? Voltamos aqui com Crônicas da Bíblia, nesse episódio em que nós falamos desse encontro muito interessante da mensagem do Evangelho com as culturas locais, por onde a mensagem de Cristo vai se expandindo. E aqui nós estamos falando desse encontro interessantíssimo entre Paulo e os mestres ali em Atenas. Nós vimos que ele vai falar sobre esse Deus desconhecido. Isso prende a atenção daqueles mestres. É uma curiosidade. Eles fizeram um monumento a esse Deus desconhecido porque eles tinham fé de que existia algo além daqueles estereótipos, daquelas figuras que eles já conheciam, que eles já adoravam, mas sentiam que existia algo a mais. E é nessa brecha, é nessa busca que Paulo vai encontrar a oportunidade de levar a mensagem do Evangelho. Aqui, ali em Atenas, como nós lemos antes aqui, ele vai apresentar esse Deus desconhecido. Porém, naquele tempo, falar sobre ressurreição era algo muito complicado. Não era uma teoria mais aceita. Era visto como uma questão de loucura. Você falar em reencarnação era uma ideia até aceitável, né? Você falar no fim dessa vida e que se existe uma eternidade, o homem passaria no mundo dos mortos, pois já víamos essa conversa sobre o corpo mortal e a alma imortal. Mas para onde iria esta alma? Então, nós tínhamos questões em aberto que eles estavam dispostos a discutir, mas tínhamos questões que eram consideradas loucuras. E nós vemos aqui no versículo 32, que diz o seguinte: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam, outros diziam: a respeito disso, te ouviremos outra vez. Então, tocar em certos assuntos que estavam profundamente ligados à pessoa do Cristo, estavam profundamente ligados à natureza do Cristo, à capacidade de Deus de nascer, se desenvolver, morrer e ressuscitar, esse domínio da vida, da morte, era algo inconcebível. Um Deus que se sujeita a isso, um Deus que faz isso, por quê? Qual é a razão disso? Então, esse assunto de ressurreição, eu acho que foi o primeiro obstáculo difícil de ser vencido. Outra passagem interessante é quando Paulo vai para Filipos. É interessante que a sua missão ali na região, ela começa também por um sonho profético, em que ele sonha com um jovem que pede para que a mensagem do Evangelho seja levada à região da Macedônia, e ele entende esse chamado. Ele embarca nessa aventura e é interessante que ali teremos a primeira igreja doméstica, a casa de Lígia, a mulher que vai acolher Paulo, seus companheiros, vai abrir o coração
teremos diversas confusões ali, porque a mensagem do Evangelho ela nunca chegou fácil em um ambiente. Teremos pessoas com o coração mais fechado, teremos pessoas com o coração mais aberto. Mas é interessante que é nesta cidade em que temos um encontro interessantíssimo entre Paulo e o que nós chamamos de pitonisa. É uma espécie de sacerdotisa, oráculo. É uma mulher que, por meio dos rituais, por meio de, vamos dizer assim, uma química, às vezes um chá, um incenso, algo que vai respirar, vai tomar, vai entrar no seu organismo e a partir do transe que ela vive, ela vai ouvir, vai receber a mensagem de determinado Deus e vai entregar essa mensagem a quem fez esse pedido. Então é interessante que aqui nós temos uma cena de libertação. Imagina na rua, ela que acusa, fala contra Paulo, Paulo a liberta e tem um registro ali muito interessante de que os senhores dessa mulher ficaram muito bravos, porque era uma fonte de renda para eles. As pessoas pagavam ela para receber essas mensagens e devolver, entregar essas respostas dos deuses para as pessoas. Então imagina aos olhos da população. Eles pensavam que o quê? Nossa, nós temos uma representante de um Deus e temos um representante de outro Deus. O Deus desse cara deve ser mais forte. Muitos ainda viam como se fossem representantes de deuses de certa forma, uma mesma igualdade. Como você comparar Zeus e Poseidon? Eles estão no mesmo universo, a mesma natureza, a mesma essência, mas, ora, um pode parecer mais forte do que o outro, mas da mesma natureza, da mesma composição. E aqui nós temos esse relato, ou seja, o cristianismo, mais uma vez, assim como nós falamos no capítulo anterior, ele vai incomodar todas as camadas da sociedade. Demétrio ficou irritado, agora nós temos outros que vão ficar irritados também com esse prejuízo que o cristianismo começa a trazer. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. Quero lembrar você que no canal do YouTube, lá da TV Evangelizar, temos todos os episódios disponíveis, desde a primeira temporada. Você pode seguir também a TV Evangelizar no Instagram e em outras mídias sociais. Vou ficando por aqui, espero você no próximo episódio. Deus te abençoe.